Boa tarde, ao vivo na hora errada. Gostoso. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu sempre abro num horário diferente do combinado em homenagem aos meus colegas de imprensa. Então, eu trabalhei em rádio por algum tempo e só eu sei o sacrifício que é fazer todo aquele conteúdo caber no horário destinado lá, às vezes 15 minutos, às vezes meia hora, às vezes 10 minutos ou menos. Então, essa minha homenagem constante aos colegas jornalistas que ficaram na imprensa e que trabalham com rádio até hoje. Eu acho que de tudo que eu fiz na imprensa, trabalhar com rádio foi a melhor experiência. E por falar em grandes experiências, hoje eu tenho aqui uma figura muito especial como convidada, é a Thalita Amélia. A pessoa mais jovem do mundo a fazer Empretec, é brasileira, é mulher e mora no interior de Minas Gerais. É uma figuraça. Já conversei com ela anteriormente para fazer o convite, ela topou e ela vai contar hoje como é que é fazer o Empretec tão cedo, como ela começou a empreender, vai contar algumas histórias divertidíssimas que eu não vou dar spoiler, você tem que ficar aí até o final para acompanhar. E ela já está aqui, Thalita, pode pedir para entrar, vamos lá. Enquanto isso eu vou tomar uma água aqui. Deixa eu convidar ela aqui. Aqui é tudo na hora, gente, não repara não. Deixa eu só virar aqui. Aí, olha aí. Falei, é tudo na hora. Aí entra ao contrário. E aí? Quem sabe faz ao vivo, né? Às vezes pode acontecer da internet cair um pouquinho, mas isso são coisas imprevisíveis. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bem, Thalita, obrigado por aceitar o convite. Durante muito tempo, eu fiquei na expectativa por essa live aqui. Eu já fiz, essa já é a 15ª, 16ª live da segunda temporada. Já entrevistei grandes figuras aqui, mas eu confesso que a sua participação estava me dando uma ansiedade especial aí. Que coisa boa. Pessoal, primeiramente eu quero começar aqui agradecendo ao convite que o senhor me fez para mim estar podendo participar dessa live hoje, da gente trocar algumas experiências e falar um pouco mais para esse pessoal do mundo do Empretec e do mundo dos negócios. Show de bola. Aqui a gente combina roteiro só ao vivo também, tá? Muitas vezes, você não pediu, mas muita gente me pede, me passa um roteiro das perguntas. Passo ao vivo a hora que tiver com a live ligada. Então o roteiro é o seguinte, eu não vou perguntar nada que esteja programado, a gente vai conversar por 40 minutos e nos últimos 10 eu vou avisar que a gente está chegando na reta final da live e vou dar um espaço para você vender seu peixe. Você entrega para todo o Brasil? Sim, a gente trabalha por via Correios. A gente começou a Legal. fazer Depois vocês esse sigam transporte da pandemia. Depois vocês sigam o Instagram dela aí, vocês vão ver o que ela faz. Dá fome só de pensar. Eu não almocei ainda, hein? Tô com uma sopa de feijão com brócolis no fogão lá. Você já almoçou? Acabei de almoçar. Aí, que beleza. Cheguei Então, da escola, comi rapidinho, me arrumei para vir aqui fazer a live com aí, vocês. que beleza. Vamos lá, então, se apresente, conte quem é você, onde você mora, o que você faz. E depois a gente começa a falar da sua jornada. Olá, pessoal. Sou a Thalita Amélia, empreendedora do Enóis da Canastra, empório, restaurante, sorveteria e agora também, em breve, chalés. Eu tenho 16 anos, sou empreendedora do Enóis da Canastra há 5 anos. Estou no segundo ano do ensino médio da General Carneiro, na escola estadual. Eu moro em São Roque de Minas, interior mineiro, uma cidade que tem um pouco mais de 7 mil habitantes, é bem pequenininha. Ela é famosa por ser produtora do queijo canastra e também por onde nasce a nascente histórica do Rio São Francisco. Por essas duas características, talvez você já tenha ouvido aqui falar um pouquinho da nossa cidade, da Serra da Canastra. A minha trajetória de empreendedora começa quando eu estava lá no quarto ano do ensino fundamental, com um projeto chamado Empreendedorismo, Cooperativismo e Educação Financeira, que foi implantado em nosso município, que ele resultaria na Feira dos Jovens Empreendedores. E esse é um projeto do Sebrae, e quem apoia ele aqui na nossa região é o Cicobi Seroncred. Tá, mas por que foi esse projeto que começou a sua vida empreendedora? Primeiramente, porque foi lá que eu tive o primeiro contato com esse mundo dos negócios,
com esse mundo do empreendedorismo, que lá foi lá, na verdade, que eu percebi que não importa nossa cor, classe social ou religião, o seu caminho, o seu destino, é só você quem pode fazer ele ou mudar o caminho que ele está se tornando. E eu percebi que nada, assim, nada importa se você não querer e não tiver força de vontade para fazer. Algumas coisas só dependem de você. Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil. A gente sempre vai encontrar adversidades no nosso caminho, só que a gente tem que saber lidar com isso e lutar para conquistar o sim, porque o não nós já temos. E quando esse projeto foi implantado aqui em nosso município, aqui em casa a gente estava passando por algumas necessidades financeiras. Então, de alguma maneira, eu queria ajudar os meus pais a sair daquela realidade. Então, o único meio que eu vi naquele momento foi me tornar uma empreendedora, arregaçar as mangas e ir com força, fé e foco. Aí eu sempre fui com o seguinte pensamento: você não pode trabalhar para fora, porque eu não tinha nem 14 anos, nem como jovem aprendiz, então vai com esse mundo dos negócios. Porque eu já estou pegando um projeto que já está pronto, que é do empreendedorismo. A única coisa que eu estou fazendo é pegando um pouco mais de informação, procurando saber mais, tirando ali daquele mundinho da escola e trazendo para o meu mundo real. O que poderia dar errado? Então, foi no feriado de outubro de 2016, com 9 peças de queijo de canastra e água de coco numa tenda, assim, na verdade, no banquinho, na beira da estrada, eu comecei o É Nóis na Canastra. A princípio, eu tive que enfrentar várias dificuldades até chegar esse feriado de outubro. Uma das principais coisas que eu tive que enfrentar primeiro foi que, mesmo passando necessidade em casa, eu tive que pedir um empréstimo aos meus pais, porque eu não tinha de onde começar a empreender. Depois dessa etapa, desse feriado também eu consegui devolver empréstimo a eles, só que nesse meio de tempo eu tive que enfrentar várias dificuldades. E teve duas que me marcou muito. A primeira foi que eu tive que conquistar a confiança dos meus fornecedores, que era minha tia, dos adultos que estavam ao meu redor e até mesmo dos meus colegas, e mostrar para eles que aquilo ali não era uma crise de aborrecência ou algo do tipo, que era uma coisa séria e que futuramente poderia até mesmo ajudar São Roque, de alguma maneira ser um ponto de referência para São Roque, ajudar a nossa população. Aí depois que passou essa dificuldade, a outra foi o meio de transportar os meus produtos. Calma, você já Foi um vai mundo contar, você já vai contar a história da mula já. Me fala uma coisa, me fala uma coisa antes disso, Thalita. Quando somos crianças, pelo menos quando eu era criança, era assim, né? A gente ficava sonhando com o futuro. Então, eu queria ser militar, queria ser jogador de futebol, queria ter uma banda de rock. E no fim eu não fui fazer nada disso. O que você imaginava fazer quando você era criança? Tenho certeza que você não imaginava, não, eu vou ter uma banca de queijo. Não, na verdade, eu assim imaginava eu cantando, desfilando, ou fazendo alguma coisa, alguma coisa assim relacionada à veterinária ou tecnista. Hum. Mas eu nunca imaginei que eu hoje teria o É Nóis na Canastra, porque eu realmente me tornei empreendedora por necessidade e eu acabo falando também que foi por uma oportunidade. Foi no pulo que eu me tornei empreendedora? Foi. Só que eu vi uma oportunidade de trabalhar com um produto 100% artesanal, que para mim eu vejo hoje em dia tanto que o queijo canastra é importante, o tanto de história, cultura e tradição que ele tem. Então, um prazer e uma honra eu conseguir estar carregando essa tradição e Tá levando ela comigo. inserida no cenário, né? Eu andei vendo o seu Instagram. Me fala uma coisa, você está vendendo piscina também ou é garota propaganda só? Aquilo lá, na verdade, foi assim, porque eu tinha um sonho de colocar uma piscina aqui em casa, eu encontrei uma grande dificuldade na hora de colocar ela. Porque todo lugar que a gente vai, ainda mais de fora, aqui em Sal, que não tem nenhum lugar que venda piscina, a gente fica meio assim, né? Liga lá na fábrica, olha, você tem que pagar uma parte adiantado. Aí, tipo, será que vai vir? Será que não vai? Aí, como eles colocaram aqui, entregou tudo certinho, eu quis mesmo ajudar Ah, outras você fez, pessoas. fez um afago, Fiquei né? muito satisfeita. É um produto que eu fiquei muito satisfeita. Falei assim, não, eu vou ajudar ele também. E alguma pessoa que está querendo colocar, tinha, né, a mesma insegurança que eu, pode entrar em contato com ele. Ah, fica a dica aí, se você quiser ser digital influencer, você leva jeito. E eu vi também que recentemente você participou de uma feira agropecuária aí da região, uma feira de grande porte. Como é que foi isso?
Eu participei da Feira do Agronegócio, da FEMEC, que ela é uma das maiores feiras aqui de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, que trabalha com máquinas agrícolas e essas coisas. Lá eu levei, na verdade, um susto quando eles me chamaram para ir lá, porque eu não estava acreditando. E eu representei as mulheres do agronegócio, representei a nossa cidade e também falei um pouco mais sobre a sucessão familiar e expliquei um pouquinho mais do empreendedorismo. E nessa hora, assim, quando eu contei a parte, que eu vou voltar já que a pouquinho, da égua e tudo mais, eles ficaram super encantados. Porque o meu objetivo sempre, em todo lugar que eu vou, é dar um norte para a pessoa, para ela saber por onde começar. Tá, mas por onde você começa? Não tem uma bula certa para você começar. Comece fazendo alguma coisa diferente do que você estava acostumado a fazer os outros dias. Porque a gente fica esperando a oportunidade ideal. Eu falo que depois que eu fiz o seminário de Empretec, que mudou um pouco essa minha visão. Que não existe o período ideal, a oportunidade certa. Todos os dias nós acordamos, na verdade, com uma oportunidade já, que é o poder de escolher. Você escolher fazer as mesmas coisas todos os dias, se queixar dos mesmos problemas, falar mal das mesmas pessoas, rir das mesmas coisas, ou você também pode escolher fazer alguma coisa diferente, mudar alguma coisa do seu hábito, tentar resolver aquele problema que você se queixa todos os dias, mudar, tentar ser fitness se você quiser, se você estudar. Então, a gente acorda com esse poder de escolha, que é uma grande oportunidade que está aqui todos os dias, só que nós não percebemos. Sim, o dia certo é agora. E como que você achou Exatamente. o Empretec, Thalita? Eu achei o Empretec, na verdade, através das redes sociais mesmo, que eu estava conversando, porque eu falo que eu sou uma criação do Sebrae, né? Porque tudo começou com um projeto do Sebrae. E eu estava conversando com a dona Fabiana, achei o post, mandei para ela. Falei, dona Fabiana, a senhora pode ver se eu consigo entrar? Ela, mas infelizmente você não pode, porque você tem só 15 anos. Com 17 eu já consigo te colocar. Eu, não, dona Fabiana, me dá 2 aninhos da senhora aí e me coloca. Aí no meio dessa brincadeira, eu insisti com ela. Ela falou assim, não, então, com o meu superior, tudo certinho, o que a gente pode estar fazendo para você? E qualquer coisa, eu entro em contato com você. Eu fiquei naquela angústia, né? Mas será que vai me chamar? Será que não vai me chamar? O que que vai acontecer? E com isso passou uns 4 dias, eu recebi a ligação dela falando, olha, hoje, 1h30 da tarde, você vai ter entrevista para você ver se consegue, se contém essa capacidade de passar ali na entrevista do Empretec. Aí eu já fiquei assim, né? Deixa eu interromper um pouquinho, para quem está vendo a gente aqui e não é Empreteco, esse seminário só pode fazer uma vez na vida, e essa entrevista é para isso, é para determinar se a pessoa está no momento certo para fazer o seminário, se ela está receptiva, se ela vai conseguir aproveitar bem a experiência. Então, não, o Empretec não é só ir lá pagar e fazer, não. Não é qualquer um que entra. Continua, Thalita, por favor. O Empretec são 7 dias intensivos que faz assim, você querer arrancar os cabelos, mas no final dá tudo certo e você adora. E nesse meio de tempo, eu por fora eu tava bem plena, mas por dentro eu tava me desgastando toda, né? Aí eu consegui, contei minha história, respondi as perguntas, o questionário, tudo, foi um bate-papo bem descontraído. Aí passou 2 dias, ela mandou mensagem, falou, Thaíta, você foi aceita, você conseguiu entrar no Empretec. Aí ela me passou todas as outras informações e eu fiquei muito feliz. E quando você Eu era descobriu? literalmente a mais nova da turma. E quando você descobriu que você era a pessoa mais jovem do planeta a ter feito o seminário? No último dia do curso, no domingo, que eles me mandaram mensagem e falou assim, na verdade, na hora da comemoração, todo mundo abraçando todo mundo, conversando. Aí falou, tá, tem uma novidade pra te contar. Ele, o quê? Ela, então, você sempre tem vontade com os novos marcos, coisas diferentes, você é a mais nova empreiteca de Minas Gerais. Eu, nossa, que bom, tô muito feliz, ela. E do Brasil. E também a mulher mais nova em tudo, tá? Ela, nossa, já tava pulando de alegria, né? Ela, agora você não sabe da maior. Eu, não sei mesmo, me conta que eu não imagino, né? Então a gente fica até meio pasma. Ela, então, você também é a mais nova empreiteca do mundo. Eu.
Você não vai expressar reação, eu não tenho como, não tem palavras para expressar isso. Porque acaba, quando eu descobri, eu senti uma alegria muito grande, mas também todo o meu esforço, tudo que eu estava fazendo naquele momento, eu estava indo no caminho certo, eu estava conseguindo realizar os meus sonhos, as minhas metas. Eu estava até conseguindo um bônus, né? Porque eu nunca imaginei ser a mais nova empreteca do mundo. Eu sempre quis fazer o Empretec. Desde os meus 13 anos eu atendo a dona Fabiana, coitada. Mandava mensagem para ela. Tia, você tá de Empretec, dona Fabiana. E ela sempre, você não pode fazer, você não pode. Até eu conseguir. Agora, pegando o ganchinho aqui para a gente falar o restante da parte da minha história, a parte da ego, para mim, é uma das mais importantes, foi sim um Calma. desafio, né? Não vai terminar essa live sem você contar a história da mula. Calma, vamos falar mais daqueles 6 dias lá. É, Gente, essa é a parte mais importante de tudo. sim, é mais divertido também. Aqueles 6 dias de Empretec são muito intensos. Eu confesso que de segunda a quarta-feira eu não fiz nada além de chorar. Então, eu só chorava. E da quarta em diante que eu falei, não, agora parece que eu vou conseguir. Como é que foi para você? Porque, assim, cara, não é da natureza humana alguém tão jovem exposto a uma situação de tensão, ainda que tensão controlada, né? Mas alguém exposto a uma situação de tensão tamanha quanto o seminário do Empretec. Como é que foi esses 6 dias para você? Assim, quando eu cheguei lá, eu achei meio estranho que só tinha pessoas literalmente mais velhas que eu. A mais nova tinha 26 anos, 27. A gente chega meio receoso, assim, né? Como que vai ser e tudo. Na terça-feira, no segundo dia que a gente estava tendo seminário, eu falei assim, não vou conseguir, mãe. Ela, por quê? Eu falei assim, não, mãe, eu não vou conseguir. Ela, o que que tá acontecendo? Eu falei, mãe, no primeiro dia eles passaram tipo uma atividade, eu fiquei toda confusa, eu não sabia. Ela, fica calma, tranquila que você vai conseguir fazer. Seja você. Vai, se divirta acima de tudo, né? Se divirta aí. Aí eu falei, não quer saber você? Eu mesmo vou me divertir. Aí sempre quando ele passava alguma atividade, ainda mais relacionada à liderança, alguma pessoa comandar ali o grupo, ajudar a liderar, eu sempre gostei muito de ouvir as outras pessoas. Porque como eu sou, né, e era mais nova ali, de toda a turma, eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Escute os mais velhos. Porque uma das principais coisas para você ser o empreendedor jovem, praticar o empreendedorismo jovem, é você ter humildade de escutar os mais velhos. Mesmo você já sabendo aquilo, escuta, porque eles têm mais experiência, querendo ou não. Eles já tomaram um pouquinho mais de porrada da vida, podemos dizer assim. Conhecem as coisas, pode te dar mais dicas e te ajudar. E às vezes a gente escutando de outra pessoa uma coisa que você já sabe, ela muda alguma palavra e outra, acaba também mudando a sua linha de raciocínio sobre aquilo. A gente acha que não, mas uma vírgula, um ponto faz toda a diferença na frase. Mas fora isso, eu achei bem legal, bem divertido. Todo mundo lá no nosso grupo ria, brincava toda hora. Foi um acolhendo o outro de verdade. Então, assim, ó, e eu era o xodózinho do grupo, né? Imagino. Todo mundo, eu era o xodózinho de lá. A gente, e os meus professores, assim, no Empretec, foi muito bons. Era o senhor, deixa eu lembrar, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome. Ai, que mico, Mas ao vivo. a gente colocou o nome dele de Dinossaurinho do Empretec, que ele é o professor mais velho do Empretec. Ele era muito legal também, ria, brincava com a gente. Foi uma experiência incrível. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse seminário, faça, porque a gente sai de lá com uma visão completamente diferente e mudada. Teve um Sim. dia, no quarto dia do seminário, a gente estava discutindo, né, sobre algumas atividades de reflexão e um dos nossos colegas falou assim: Nossa, mas eu nunca vou usar isso para nada, eu não sou um empreendedor. Aí a gente falou assim, todo mundo ficou um pouquinho calado, né? Eu falei assim, gente, em Empretec em si, a gente já está aqui no quarto dia, já está mais que claro para todo mundo que Empretec é para empreendedores. Então, se você não fosse um empreendedor, você não estaria aqui para começar.
A gente tem que tirar esse pensamento pobre da nossa mente, que empreendedor é sinônimo de ter ou ser dono de uma empresa. Você pode ser empreendedor, independente da área que você atuar, independente de onde você estiver. Porque empreendedor, ele se trata de ser um transformador, gerador de mudanças. Pegar a dor do seu cliente, que é o problema que ele está enfrentando naquele momento, as necessidades dele e transformar em, na verdade, trazer, né, uma solução. Na maioria das vezes não é paliativa, é uma coisa eficaz. Então, se você, igual está aqui, faz isso na sua própria casa, no seu serviço, na sua comunidade, você está sendo empreendedor. Então, vamos parar, porque todo mundo que chega até esse ponto, conseguiu passar na entrevista, é um empreendedor. Só falta agora vocês abrirem os olhos, assim, não, eu realmente sou empreendedor, identificar de qual dos conceitos ali do empreendedorismo você se encaixa mais, qual dos tipos. Totalmente excelente. Vamos voltar ali na sua história, então, para você falar da Mula e para você falar da trajetória da sua empresa, até o ponto em que ela está agora. Você começou, você disse, com 14, é isso? Eu comecei a empreender quando eu tinha 11 anos. Então, 11, faz isso. 5 anos que eu sou empreendedora da Mais Canastra. Aí, a outra grande dificuldade que eu tive que enfrentar foi na hora do manuseio dos meus produtos, na hora do O transporte. comecinho ali era na beira da rodovia, você não tinha um lugar fixo. Era assim, em minha casa mesmo, no terreno daqui de casa, só que era na beira da estrada com uma banquinha, as 9 peças de queijo de canastra e água de coco. E nesse dificuldade, eu já tinha custado a fazer minha tia me vender os queijos. E ela já tinha me falado que não ia trazer os queijos aqui porque era poucas peças e ficaria inviável. Então, eu não ia também insistir, né? Eu já tinha conseguido comprar os queijos dela. Aí, essa primeira vez, os meus pais trouxeram os queijos para mim. Só que como eu comecei a empreender por necessidade, ficaria inviável os meus pais lá buscando os queijos para me comercializar os queijos. Então, não compensaria. Aí meu pai falou assim, tinha bomba d'água, pro Thalita, essa bomba d'água é sua, vende, o dinheiro é pra você, faz o que você quiser com ela, tá? É sua. O pai tá te dando porque eu não uso mais. Então, nisso, eu lembro que eu falei assim, não, pai, eu vou desobedecer ao senhor, não vou vender. Eu vou trocar. Ele, mas como que você vai conseguir trocar ela? Aí eu fui postando, tava tudo nos grupos. Eu consegui trocar ela não por uma, mas sim por duas ervas. E foi o meu meio de transportar aí todos os meus produtos. Era a Dondoca e a Valentina. Eu demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mas o importante é que no final da tarde os queijos estavam aqui em casa, prontos para serem vendidos nos outros dias. E passar um tempo, o Empório estava estabilizado, a gente comprou uma tenda, depois passou para o ponto fixo que nós estamos até hoje. A gente começou a vender doces, hoje o Empório é uma cooperativa, a gente pega produtos de vários outros produtores da agricultura familiar e comercializa aqui. Aí, então, quando ele já estava um pouco mais estabilizado, eu vi a necessidade de começar a empreender novamente. Eu falo que nós, empreendedores, nós somos detetives. A gente procura por problemas para a gente poder desvendar e solucionar, que nada está bom o suficiente. A gente entende que a nossa zona de conforto é os nossos piores inimigos ali. Aí, quando tá tudo certinho, é aquele ditado, né? Algo de errado não está certo. Tá tudo indo muito bem, a gente sabe que o caminho do empreendedor tem um monte de buraco escondido, um monte de coisa que faz a gente tropeçar. Aí tava tudo certinho, todo mundo que vai conhecer a Serra da Canastra Nascente passa em frente ao nosso estabelecimento, na volta vem para conhecer os nossos produtos e falava assim, Thalita, eu tô morrendo de fome. Vocês não têm aqui lanche, almoço, qualquer coisa? E eu vendo aquela necessidade do nosso cliente, assim fomos ao rumo, então, do nosso novo empreendimento, que foi um ano de luta e perseverança, mas a gente conseguiu inaugurar a nossa área de alimentação em fevereiro de 2020. Foi um sucesso total, superou todas as nossas expectativas, porém, infelizmente, veio a pandemia da Covid-19. Aí nós tivemos que fechar, ficamos 9 meses fechados, tanto o restaurante quanto o empório. Nesse meio de tempo, a gente teve que se reinventar, inovar, tanto na nossa maneira de trabalhar e também de pensar. A gente teve que pensar completamente diferente do mundo novo. Foi aonde eu comecei a trabalhar por via Correios, porque o pessoal não parou de consumir o queijo canastra. Em vez deles virem aqui, eu tive que levar o queijo até eles.
eu também aproveitei para parar um pouquinho para pensar sobre algumas coisas, refletir o que eu queria fazer, como que a gente poderia melhorar, entender um pouquinho mais como eu poderia ajudar os jovens a entender um pouco mais do empreendedorismo, entender um pouco mais sobre esse mundo dos negócios. Eu comecei a fazer mais lives, comecei também a fazer alguns vídeos toda semana, explicando também um pouco mais da cultura da nossa cidade, um pouco da nossa história. E também eu comecei a estudar um pouco mais e incentivar também os jovens a estudarem. Aí passou a pandemia, assim, ela começou a estabilizar, a gente começou a voltar novamente a trabalhar a normalidade. E dia 7 de setembro do ano passado, a gente conseguiu inaugurar a sorveteria É Nós na Canastra, que era um sonho que eu já tinha desde quando tinha inaugurado a nossa área de alimentação, porém teve que ser adiado um pouquinho. E o mês retrasado, a gente começou a fazer os chalés É Nós na Canastra, que em breve estará disponível aí para todos vocês virem visitar a Serra da Canastra e se hospedarem em nossos chalés. Sensacional. E me fala uma coisa, como que a vida de empreendedora se conciliou ou não, né? Atrapalhou, enfim, você que vai me dizer, a sua vida de criança e adolescente. Eu imagino que você seja um extraterrestre ali no seu convívio, né? Totalmente diferente de todo mundo. Como é que é isso para você? Na verdade, o empreendedorismo ele me ajudou mais na questão da escola, especificamente. Eu comecei a ficar mais estudiosa, querer saber mais sobre o empreendedorismo. Então, eu percebi que o empreendedorismo está relacionado à educação financeira, cooperativismo. E, infelizmente, mesmo não querendo, está relacionado à matemática, português, história, geografia, em tudo em si. Então, eu fiquei mais focada na escola, agora, na questão de sair, passear, sair com os colegas, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Então, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma festinha, mas que futuramente você vai colher muito mais. Eu sempre tive esse pensamento na minha cabeça, assim. Você vai escolher o quê? O que você quer realmente de coração? Se você quer sair, não vai te atrapalhar, então saia. Agora, você tem uma coisa importante no outro dia, exemplo, igual a nossa live. Você vai sair ou você prefere treinar ela um pouquinho, ver se tá tudo certo? Então, eu prefiro treinar ela para que amanhã eu possa dar um show nela. Tudo que ele me pergunte, eu consigo responder, para a gente poder fazer outras lives em seguida, talvez, não sei. Então, é questão mesmo de escolhas. E a vida do empreendedor não é fácil, né? Eu falo assim, às vezes meus colegas perguntam, nossa, Thalita, trabalha demais e tal, se eu fosse empreendedora eu não ia trabalhar desse tanto não. Então você já não ia ser empreendedor já. Porque quem acha que o empreendedorismo, ser uma pessoa empreendedora, tendo empresa ou não, é fácil, você chegar lá, colocar os pezinhos em cima da mesa, tá muito enganado. É Você engraçado trabalha isso. 20 horas por dia. An- Você está dormindo, mas você está pensando no seu problema que você tem que resolver amanhã, ou no seu futuro problema que ainda nem surgiu, mas você já fica pensando. Antes de eu Isso é começar a a vida de empreender, eu ouvia bastante, né? A vantagem de você ser empreendedor é que o dia que você falar, não quero trabalhar, não tenho nada para fazer, você não trabalha. E ninguém tem nada a ver com isso. Falar, legal, quero ver não ter nada para fazer, né? Essa que é a questão. não tem como, igual, às vezes você fala assim, hoje eu não quero trabalhar. Você fala assim, se eu não trabalhar, ainda mais igual quem é dono de empresa e tá pequenininho, tá começando agora, se eu não for trabalhar, quem que vai lá fazer por mim? Não vai ser ninguém. Então você tem que erguer e lá falar assim, eu vou trabalhar mais um dia na luta, que em breve vai vir as glórias e E me fala, você obviamente tem mais dinheiro que os seus colegas adolescentes ali que reclamam que você trabalha muito. Como é que você lida com o dinheiro, Thalita? assim, na questão do dinheiro, desde pequeno meu pai me chama de mão de vaca um pouquinho, Ah, porque e, eu e não gosto de gastar muito. aquela condição financeira que motivou você a entrar no empreendedorismo, eu imagino que esteja resolvida, né? Pelo seu crescimento ali, pela sua jornada. Acho que essa parte já foi, essa parte da história já passou. Aos poucos, graças a Deus, já estabilizou Legal, essa show de parte. bola. Agora é só crescer. A questão do dinheiro, meu pai fala que eu sou um pouco mão de vaca, mas a questão de comprar roupa e sapato. Agora, de comprar comida, eu não sou. Eu gosto, de, assim, questão de comer, livro também não sou, mas roupa e sapato, meu pai fala que eu sou um pouquinho mão de vaca, poderia ser menos.
mas o meu dinheiro eu divido ele em três partes, na questão igual do empório, que é o lucro. Aí esse lucro dos meus produtos, eu pego uma parte dele, coloco para futuros investimentos. Outra parte eu deixo para emergência, para poder comprar novos produtos, poder girar, né? Ainda mais que eu trabalho com coisas perecíveis, eu tenho que ter um dinheiro guardado. E o outro, que é uma parte menor, eu deixo para comprar as minhas vozeiras, as minhas coisinhas que eu gosto, essas coisas. Comprar roupa, sapato, livro, essa parte. Totalmente excelente. Thalita, a gente está chegando na reta final da live e agora é a hora que você vai vender o seu peixe. Fale dos seus produtos, já vai pegando ali a lista de espera dos chalés, que tenho certeza que muita gente vai te procurar. E se quiser deixar um telefone para contato, se quiser convidar as pessoas a te chamarem no Instagram, fique à vontade ali. Agora o palco é seu. Ah, muito obrigada. Pessoal, no meu Instagram é Nós na Canastra, underline, é nós, ou Thalita Amélia, underline, é nós. Me sigam, também sigam o senhor Cristiano. Eu só chamo o senhor de senhor, porque eu sei Você que vocês chama gostam. todo mundo de senhor, né? Por isso que o povo do Sebrae demorou 3 anos para te pôr no Empretec. Eu acho que eles ficaram de mal de mim. Entre em contato com a gente, nos sigam nas redes sociais. O meu WhatsApp é 37 988 27 70 83. 37 988 27 70 83. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre os queijos, mas também sobre esse mundo dos negócios do empreendedorismo, eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas e aberto também a mais convites para a gente poder fazer mais bate-papos. Hoje nós trabalhamos com queijo canastra, um produto 100% artesanal, feito de leite cru, adicionando coalho, pingo e o sal. O pingo é o último soro que sai do queijo canastra, ele realmente vem dos pinguinhos, também do pingar. É lá onde existem mais de 20 mil micro-organismos que vão desenvolver e também formar o queijo canastra. E o queijo canastra, a gente trabalha ele meio fresco, meia cura e curado, porém para comercialização nós só podemos trabalhar com ele meia cura ou curado, que é a partir de 14 dias de maturação. Para mais informações, entre em contato também com a gente. E aproveitando um pouquinho desse gancho aí para a gente poder finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, Pois não. que eu acho bem interessante a gente falar aqui uma parte, porque a gente falou do Empretec, do empreendedorismo, só que muitas pessoas eles ficam com essa dúvida. A gente nasce empreendedor ou a gente se torna? A gente nasce. O ser humano é empreendedor desde antes de ser sapiens, né? Entre as coisas inúteis que eu estudo está a história da evolução humana. Então, o Homo, como é que é? O Pithecanthropus é o último estágio da evolução antes da linhagem de Homo, né? Homo erectus, Homo sapiens, etc. Então, o Pithecanthropus, ele é o primeiro animal, né? O primeiro ser humano a usar da natureza para conseguir usar os recursos intelectuais e os recursos disponíveis na natureza para resolver problemas e melhorar a sua qualidade de vida. Então, ele fazia ferramentas com paus e pedras para caçar melhor, para manusear melhor os alimentos. Isso é empreendedorismo. Então, empreendedorismo é um instinto humano, não tenho a menor dúvida disso, e isso se repete ao longo de muitas situações na história da humanidade. Por exemplo, quando você bem falou aí, né? Pega o problema, transforma em solução e transforma isso em evolução. Isso é empreender. Então, quando a humanidade tinha já Homo sapiens, né, tinha muito conhecimento adquirido e não conseguia passar ele muito adiante, inventou-se a fala. Então, assim, você conseguia passar um conhecimento para mais pessoas. E quando a fala já não era suficiente, porque as próximas gerações estavam vivendo mais, então esse conhecimento precisava ser eternizado, e inventou-se a escrita. Todos esses episódios da evolução humana são demonstrações do instinto empreendedor que vive nessa criatura chamada Homo sapiens. Então, assim, tem um cara que eu xingo muito todo dia, que é o Noé. Eu acho que ele entendeu errado a mensagem, era para ter posto só os bichos na arca. Seria um mundo muito melhor hoje se ele tivesse feito isso. Mas o ser humano é um animal empreendedor por natureza, sim. E piadas à parte, né, a gente está evoluindo. Eu acredito numa humanidade muito próspera, sólida e unida num futuro muito breve. Não vai demorar muitas gerações, não. Eu acho que as minhas filhas já vão ver isso.
E você, que tem a idade de uma delas, vai ver isso também. Na verdade, a gente tem que entender uma coisa, que quem faz o Brasil, quem faz o mundo em si, são os empreendedores. Não é a política, não é a crise Exatamente. econômica, não é o... são os empreendedores. Quando a gente entender isso, que quem faz o nosso Brasil, quem faz a nossa vida, somos nós, empreendedores, o Brasil vai chegar a Estados Unidos, vai passar a Estados Unidos, vai chegar a outro estilo de vida completamente diferente e 100% assim, bem melhor, podemos dizer. Eu gosto de falar que, igual o senhor citou o exemplo, a vida, a era do Homem das Cavernas, eu sempre cito essa parte nas minhas palestras para os jovens empreendedores, que eles falam, mas então quando que a gente começa a ser empreendedor? Ou quando que a gente faz o cooperativismo? Aonde a gente trabalha a educação financeira? Quando a água bate Eu na falo, bunda. olha, gente, só para você ver, o Homem das Cavernas. Eles não tinham uma moeda, a moeda deles era moeda de troca. Se não tem a carne, se tem o arroz, faz a troca. Então, aí, a educação financeira, o empreendedorismo, é trabalhar em equipe, juntar. E o cooperativismo é o que une isso tudo. Então, não é coisa do outro mundo, a gente tem que, vamos dizer assim, trazer isso na linguagem dos jovens, dos adultos também, para tirar um pouco dessa mente pobre que algumas pessoas têm sobre o empreendedorismo, que é só ser dono de uma empresa. Porque a gente pode ser o intraempreendedor, a gente trabalhar dentro de outra organização, de outra cooperativa, dentro de casa, uma empresa que não é sua, mas sim de outra pessoa. Que é exatamente o que eu faço. Ali, só uma curiosidade, ó, eu e a Thalita e todos os empreendedores do Brasil que estão nos assistindo agora, a gente tem a mesma situação em comum. Quando que... Então, a gente nasce empreendedor, só que se não bater água na bunda, se não tiver necessidade, a gente não vai empreender. Então, comigo foi assim. Eu fiquei desempregado de uma hora para outra, fui pego de surpresa. Então, fui demitido no dia 5, tinha boleto no dia 20. Eu falei, mano, fodeu. Eu era jornalista, né? Os jornais todos falindo, jornal impresso, enfim, estava na transição do jornalismo para a internet. Falei, fodeu, e agora? O que eu vou fazer? Então aí, ó, rapidinho, eu já tinha um produto lá, saí batendo de porta em porta e fui vendendo. Você, mesma coisa, né? Opa, minha casa está precisando de dinheiro, o que eu vou fazer? Fodeu, vou vender queijo. Enfim, todo empreendedor vai começar numa situação dessa, com o e agora, o que eu vou fazer? Tenho certeza. E eu sempre falo o seguinte, que não se a doença, mas eu vou falar o exemplo da pandemia, que trouxe uma crise econômica. Tudo que gera um caos economicamente ao nosso redor, ela vem para reciclar os empreendedores. Mas como assim? Ela vem para diferenciar de quem são empreendedores e de quem são empresários, de fato. Porque tem muitos empresários que se acham empreendedores e muitos empreendedores que se acham empresários. Porque, igual nessa pandemia, a gente viu nos 3 primeiros meses dela, grandes empresas fecharem, reduzirem, ter que mandar funcionários embora porque não estava conseguindo pagar seus custos. E agora, microempreendedores se expandirem, que foi o nosso caso, conseguir fazer a nossa área de alimentação, a nossa área de sorveteria, conseguir fazer o nosso chalés, foi tudo nesse meio de pandemia e crise econômica. E também pessoas que ficaram desempregadas no meio desse caos todo, colocou o seu lado empreendedor, bora para cima, bora para frente, vou montar uma empresa, mesmo correndo riscos que eu não consigo assim prever muito bem, mas eu vou começar para ontem isso aí e começou a empregar pessoas e começou a crescer muito mais. Show de bola. Thalita, obrigado pela sua participação. Essa live foi ainda melhor do que eu esperava que ela fosse. Imediatamente após aqui, eu vou deixar ela salva na minha timeline, tá? Você pode baixar o link aí, fazer download, editar, usar os vídeos no seu conteúdo aí. E eu vou compartilhar aqui com os meus empretecos da região aqui. Alguns deles passaram por aqui, inclusive, enquanto a gente conversava. Tenho certeza que vai chover convites aí para você. Thalita, sucesso. Eu espero voltar para Minas logo. Estive uma vez só aí. E é um lugar que quando eu voltei, eu vim chateado. Falei, cara, que povo da hora que é o mineiro. Então, eu espero voltar logo. E voltando, sem dúvida, eu vou parar aí para almoçar. Vou talvez até me hospedar no chalé. Já vai vendo uma comida vegetariana aí, porque eu não como carne. Pode deixar, a gente vai fazer um cardápio especial para o senhor. Gente, muito obrigado novamente, senhor Cristiano,
por essa oportunidade de estar aqui hoje, conversando um pouquinho mais, trocando as nossas experiências. Quando o senhor voltar aqui, não se esqueça da gente, vem aqui mesmo. O É Nós é Canastra, nossa família, vai te receber de braços abertos. E não só a gente, mas todos os mineiros, viu? Muito obrigada, gente, e não desista dos seus sonhos. Um forte beijo, abraço e é É nóis! nóis, até mais.